Pessoal, tudo bom? Daniel aqui da QSP. Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês falando mais daquele microcontrolador CH32V003. O que eu tenho aqui é o F4P6, que é um TSOP de 20 pinos, microcontrolador que eu consegui aí comprar e chegando no Brasil em R$1. Então muito baratinho, um microcontrolador de 32 bits, tá? Então para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, dá uma olhadinha aí nos nossos vídeos mais antigos, tá? Tem 3, 4 vídeos já falando dessa linha de microcontrolador. E hoje a gente vai fazer passo a passo com vocês um exemplo aqui para a gente acessar, escrever num pino do microcontrolador e vamos fazer esse código aqui passo a passo, tá bom? Estou estudando bastante aqui, o microcontrolador é muito legal, tem muita documentação aí do fabricante, tá? Que inclusive está em chinês e em inglês, mas em inglês dá para entender perfeito, tá bom? E vamos fazer isso aqui. Estamos aqui na minha bancada, eu tô com uma plaquinha que eu já mostrei para vocês, uma plaquinha verde, tá? E o gravador e depurador WCH Link E, tá? Que está conectado aqui na USB. Perfeito? Bom, pessoal, para quem quer aprender microcontrolador, né? Esse é o canal certo. E nessa semana, né, hoje é dia 25, final de semana agora, que vai ser dia 28 e 29, teremos curso EAD de microcontrolador STM32, tá? Família Cortex M3. Então, tem vaga ainda. Quem quiser, vou deixar aqui o meu WhatsApp na descrição desse vídeo, tá? E aí vocês podem estar entrando em contato comigo para vocês fazerem a inscrição e também saber um pouquinho mais do curso, tá? O curso é EAD online e vai ocorrer em sábado e domingo o dia todo, tá bom? E todo aluno que se inscrever vai ganhar uma plaquinha, né? Uma plaquinha de desenvolvimento aqui da QSP, que com base aí na Bluepill, tá? O STM32F103 Bluepill, tá? Beleza? Vamos lá para o vídeo. Então, pessoal, estou aqui com a ferramenta Monriver aberto. Eu vou criar um projeto, tá? Então, se vocês clicarem aqui, vocês vão ver o seguinte, ó, né? File New, vocês vão falar aqui, ó, Monriver Project e Monriver Solution, tá? A Solution é como se fosse uma workspace onde você pode criar aí uma solução onde tem vários projetos, tá? No meu caso, quero criar apenas um projeto, ele vai ficar aqui na área de Project Explorer, todos os projetos vão ficar aqui. Então, a gente vai escolher essa opção aqui, Project. Ele vai abrir essa janela aqui e a gente vai fazer o seguinte, ó, a primeira coisa, a gente vai escolher qual é o microcontrolador, tá? Então, se você olhar aqui na parte central, você vai ver aqui duas caixas de seleção, tá? Escrito RISC-V, né, RISC-V Core, que é o núcleo RISC-V, e o núcleo ARM. Por quê? Porque a WCH tem microcontroladores tanto com núcleo ARM como núcleo RISC-V, tá bom? Eu estou preparando, pessoal, um vídeo muito legal falando da arquitetura RISC-V, né? Como é que ela é uma arquitetura open source, open hardware, tá? Muito bacana. É uma arquitetura que foi desenvolvida lá nos Estados Unidos e ela por ser aberta, então tem muitos founders que estão adotando essa arquitetura e elas prometem, né, bastante aí para concorrer com a arquitetura ARM, tá bom? Bom, a gente vai selecionar apenas a RISC-V, então aqui eu vou ter todos os microcontroladores com essa arquitetura. Eu vou escolher aqui, ó, o CH32V00V é de RISC-V, tá? Aí no caso, se fosse ARM, seria CH32F, tá bom? Então eu escolhi aqui a família e aqui do lado direito eu vou escolher o dispositivo. Então eu tenho 4 dispositivos aqui, o 003A4M6, o F4P6, que é o que eu tenho aqui na minha plaquinha, tá? Essa pequena diferença se dá pelo encapsulamento do microcontrolador. Essa segunda opção aqui é o TSOP de 20 pinos.
Agora eu vou vir aqui, eu vou dar um nome para o meu projeto, tá? Vou dar um nome aqui, por exemplo, de Blink LED, porque a gente vai fazer um acesso a um pino do microcontrolador, tá? Então, Blink LED. A solução, pessoal, né, o local onde a gente vai salvar a solução, eu vou desabilitar aqui, vou criar, vou colocar aqui na pasta, tá? Eu estou aqui na pasta de cursos CH32VRISC-V, códigos de exercício, e vou colocar nesta pastinha aqui, tá? Aliás, eu vou criar mais uma nova pasta aqui, que eu gosto de separar, inicializando com um número, tá? Então, vou colocar aqui Blink LED, e dentro dessa pasta eu vou colocar o meu projeto, tá? Selecionei aqui a pasta, tá? O debugger que está aqui embaixo é o WCH Link, tá? Esse que eu tenho aqui colocado. Ele só tem essa ferramenta aqui, né, conectada. E vamos clicar agora no botão Finish. Perfeito. Então olha só. Então eu tenho aqui, ó, na minha área de Project Explorer, eu tenho o Blink LED, eu tenho outros projetinhos que eu estava testando aqui, tá? Vamos ampliar aqui o Blink LED, vamos aqui na pasta User, e a gente encontra o arquivo main. Clicando duas vezes aqui no arquivo main, ele te dá aqui já um exemplo. Então, o que aconteceu? Ele pega, pessoal, e cria uma espécie de template, tá? Mas eu vou mudar, porque eu vou começar com o meu template que eu já estou criando aqui, tá bom? Então, tudo isso aqui, ó, só para a gente poder ver se está tudo certo, vamos compilar. Para compilar, pessoal, a gente dá aqui um build, né? Build project ou F7, tecla de atalho. Ó, ele compilou aqui embaixo, ó, com nenhum problema, nenhuma tensão, tá? E o que eu vou fazer? Deixa eu carregar aqui. Só um instante. Eu quero abrir aqui um arquivo para eu ter como base, tá? Para a gente poder ir trabalhando em cima disso. Então veja só, eu tô aqui com esse meu código, eu vou selecionar tudo aqui e vou começar do zero, tá? Então repare, quando você criou um projeto, ele cria esse template logo de início, tá? Mas você pode estar criando o seu template conforme, né, igual eu estou fazendo aqui no meu exemplo, tá? Então, ó, eu vou fazer com vocês aqui passo a passo, tá? Eu gosto de colocar sempre nos meus códigos de microcontrolador, tá? Eu gosto de colocar um cabeçalho em cima, tá? Com algumas informações. Então, por exemplo, informação do meu software, né? A empresa, o autor, a descrição uma descrição breve do que que esse código faz, tá? O microcontrolador, aqui eu vou acrescentar que ele é o F4P6, né? Esse aqui é o F4P6, tá? A data, que hoje é dia 25, vamos atualizar aqui 25, e a versão desse código, tá? E se tiver algumas observações, a gente vai colocando aqui, como por exemplo, atualizações de software. Claro que aqui é um exemplo, apenas de um pisca-LED, mas assim, na vida real, quando você estiver desenvolvendo um projeto, você vai acabar fazendo atualizações, updates aí do firmware da tua placa, do teu produto. E aí você pode estar colocando aqui, ó, a versão, né, a última versão, e observações seriam as alterações que você faz, né, alguns bugs que de repente você descobriu ao longo da produção do teu produto, tá bom? Na sequência, eu gosto de colocar aqui uma área, né, onde vai ocorrer aqui as variáveis globais, onde eu vou colocar as minhas variáveis globais aqui, tá? Por enquanto, eu vou deixar aqui vazio. Eu vou colocar aqui toda a estrutura do meu código primeiro, tá? Então aqui eu vou colocar os meus protótipos de função. Aqui eu terei a minha função principal, tá?
E nessa função principal, a gente vai colocar aqui, ó, int main, void, abre e fecha chaves, tá ok? E a gente precisa de um loop, né, de uma estrutura de repetição, tá? Aqui no caso eu vou colocar for, vou usar aqui, já mostrei isso algumas vezes no canal, que a gente pode criar uma estrutura de repetição tanto com while ou com o for aqui, tá? Que mais? Depois eu vou ter aqui as definições das minhas funções, tá? Então lembra, sempre eu vou ter aqui o protótipo de função e aqui embaixo eu tenho as definições das minhas funções. Isso aqui é a estrutura básica, né, de um código para microcontrolador, tá? E aqui no final eu tenho o final do meu código. Então isso, pessoal, aqui é a estrutura básica de qualquer código para microcontrolador. Estou fazendo aqui no Moonriver, né, para microcontrolador WCH, mas isso serve para PIC, serve para STM32, para STM8, serve para o teu microcontrolador, tá? Salvo o pessoal que utiliza Arduino, que é um pouquinho diferente, porque você tem lá o setup e o loop, mas o restante pode ser igual. E se alguns perceberam, pessoal, aí já é uma questão de capricho mesmo, né? Eu costumo dividir, pessoal, eu uso, né, duas formas de comentário, que são essa daqui, né, que a gente começa com barra, asterisco, asterisco, barra, né, para separar a minha estrutura. E dentro, né, daquela estrutura, por exemplo, aqui em definições de funções, todas as funções que eu criar, eu vou dividir como barra, barra e depois hífen, tá? Como se fosse essa parte aqui, ó, tá? Então, o que acontece? Eu consigo, ao olhar o meu código, eu consigo identificar as estruturas, né? E dentro de cada parte do meu código, eu consigo identificar, por exemplo, consigo identificar as funções, né? As definições das funções que estarão separadas, né, por barra, barra, tá bom? Bom, aqui no início, ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma função, ou melhor, duas funções aqui, né? Então eu vou usar aqui para declarar meu protótipo de função. Eu vou criar uma função que eu vou chamar de MCU init, tá? Essa função, ela tem a finalidade de você colocar todos os comandos para você configurar os periféricos, tá? Os periféricos do teu microcontrolador. E aí depois, embaixo aqui, a função GPIO init, tá? Normalmente eu coloco o nome do periférico, se é uma função que configura, que inicializa, depois eu coloco um underline e coloco o init, tá? Para identificar que eu estou inicializando aquele periférico. Então, nesse caso, eu estou inicializando o periférico GPIO, tá? E uma vez feito isso, eu preciso, então, né, definir essas funções aqui embaixo, ó. Então vamos colocar aqui, ó, definições de função. Eu vou colocar essa função. Tá, vou colocar aqui o comentário dela, aproveitar o comentário que está lá em cima, tá? E para eu poder separar aqui das outras funções, eu vou colocar esse comentário aqui, ó, tá? Então veja bem, essa função MCUinit, ela será chamada logo aqui depois da minha função principal main, tá? Então essa função aqui, ó, ela configura, né, os periféricos do microcontrolador, tá? Quais periféricos? Por exemplo, a GPIO init, tá? Então essa GPIO init eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó, tá? Vou fazer a mesma coisa, ó. Vou abrir chaves, fechar chaves. Ok, aqui, ó. Então temos a função MCUinit e a GPIO init. A GPIO init, e se tiver outra, sei lá, timer, um init,
ADC init, SPI init e I2C init, né, todas elas estarão aqui dentro da função MCU init. Pessoal, isso não é obrigatório, cada um tem o seu método de programação, tá? Cada um tem uma forma de programar e testar e fazer os seus códigos. Eu, particularmente, gosto desse método. Quem gostar dessa metodologia, dessa técnica, pode estar fazendo, e também aconselho vocês terem a sua personalidade aí dentro do teu código. Então você usa, mas não precisa ser usar exatamente como isso. Usa como uma ideia para você criar a tua personalidade aí no software, tá bom? Então, ó, veja bem, aqui lá eu chamo essa função aqui, né, que vai configurar o GPIO, tá? Essa função vai configurar. Então veja bem, MCU init é chamado aqui dentro da função main, e por sua vez, dentro do MCU init, eu chamo a GPIO init, tá bom? Bom, o que acontece? Vamos ver agora que até aqui, pessoal, é simplesmente criação de projeto, isso serve para qualquer microcontrolador. Agora a gente vai entrar numa coisa particular do microcontrolador, tá? Então, para eu poder configurar esse microcontrolador, o pino dele, por exemplo, como saída, para eu poder acionar um LED, um relé, alguma coisa assim, é agora que eu vou fazer essa configuração. E para isso, eu vou criar uma struct, tá? Então veja bem, o que é uma struct na linguagem C? É uma variável definida pelo usuário, tá? Na verdade, ela é uma estrutura que contém variáveis primitivas. Então eu posso ter aí variáveis do tipo char, float, posso ter matriz, posso ter caracteres, tá? Encapsulado dentro de uma estrutura, né? E aí dessa forma eu inicializo e trabalho de forma mais organizada nos meus códigos nas minhas inicializações. Então existe um tipo de estrutura que é para GPIO. Então a gente vai fazer assim, ó, GPIO underline init, e aí a gente vê aqui, ó, GPIO underline init, o que está amarelinho aqui, ó, que é uma struct, ó, aqui embaixo, GPIO underline init type def. Então isso é um tipo, tá, pessoal? Isso é um tipo. E aí eu vou colocar agora o nome da minha variável. Então aqui já é uma coisa sua, tá? Eu vou colocar assim, ó, init struct GPIO init structure, e aí eu vou inicializar ela. E aí, para a gente inicializar uma estrutura, a gente abre chaves. Se você colocar apenas um conteúdo, né, por exemplo, no caso 0 aqui, ele vai simplesmente inicializar todos os elementos dessa estrutura com 0. Tá? Então eu estou resetando aqui, né, aqui na inicialização, na verdade aqui eu declaro, né, declaro e inicializa com 0, tá? Todos os elementos da estrutura, da estrutura que é o GPIO init type def, tá? Aí o que a gente vai fazer? Aqui, pessoal, é parecido com o núcleo ARM, né? O núcleo ARM você tem um clock para cada periférico, você tem que habilitar ou desabilitar este clock. Então, para isso, a gente vai usar aqui RCC. Como eu estou falando de GPIO, existe um barramento também lá no RISC-V, que é o APB2, tá? Parecido com o núcleo ARM, que leva, entendeu, o clock para o GPIO. Então eu tenho que acessar esse cara aqui, que é o APB2 clock enable, tá? Então tá aqui, ó, APB2 periférico clock enable. Qual que é o módulo que eu quero habilitar o clock? É um módulo, né, RCC
Aí eu vou colocar assim, a mesma coisa, APB2 GPIO, tá? Então eu quero, por exemplo, o porte D, tá? Então veja que eu tenho aqui, ó, o APB2 leva clock para o ADC1, para o Alternate Function IO, para o porte A, C e assim por diante. Então, como eu quero o porte D, eu vou usar o porte D para você fazer a escrita, a escrita no LED. Então, eu vou escolher esse cara aqui, tá? O RCC APB2 periférico GPIO-D. E aqui depois, como segundo argumento, eu vou usar o Enable. Tá? Então, eu estou o quê? Habilitando, né? Aqui eu habilito, ó, vou escrever aqui para vocês, ó. Habilito o clock do GPIO-D, tá? Perfeito, muito simples, tá? Muito simplesinho como fazer aqui. Beleza, até aqui eu fiz, eu habilitei. Agora eu vou escolher o pino, tá? Então eu vou pegar essa estrutura que eu acabei de criar aqui em cima e vou acessar os elementos da estrutura. Como é que a gente acessa os elementos de uma estrutura na linguagem C? Com o operador ponto. Se você colocar ponto aqui, ó, você vai ter aqui os elementos. Então eu tenho como elemento o GPIO Mode, GPIO Pin e o GPIO Speed. O Pin, pessoal, a gente vai atribuir aqui como GPIO Pin, vamos colocar aqui Pin 0. Tá? Por quê? Porque eu quero acessar, né? Então, vou colocar aqui, ó, que eu quero usar o PD0, tá? Como eu quero o PD0, eu vou colocar o GPIO Pin 0, essa constante aqui, tá? Da mesma forma, eu vou pegar GPIO Struct e agora eu vou acessar o Mode. Então, o Mode dele, o que a gente tem como Mode? A gente tem... pode ser input, pode ser output, dependendo do pino, pode ser open draw e pode ser push pull, tá? Então, no meu caso aqui, a gente vai fazer assim, ó, GPIO underline mode, ó, a quantidade que tem, ó, tem um mode AF, que é alternate function, open draw, por exemplo, SPI, você vai usar ele, por exemplo, como comunicação I2C, perdão, I2C, você a I2C é uma função alternativa e ela é dreno aberto, então seria essa opção aqui, tá? Mas você pode ter uma opção PP. O que é PP? Push pull. No meu caso, eu vou usar essa última aqui, ó, que é o GPIO Mode Alt Push Pull, tá? Perfeito. Então aqui eu ponto e vírgula, né? Configura como saída em push pull. Perfeito, tá? E depois a gente vai fazer o que aqui? Vamos fazer o speed. O speed vai ser GPIO underline speed. Eu quero 50 MHz, tá? Eu vou deixar essa velocidade. Você vê que é parecido com, né, praticamente idêntico à linha ARM, né? Tá bom? Então, configura como high frequency, né? Frequência alta, né? Como high speed. Vou colocar assim, ó, high speed. Beleza? Bom, agora que eu tenho o clock habilitado e tenho dentro da minha estrutura todos os dados para eu poder configurar, né? Veja que eu não estou configurando ainda. E isso até esse momento, lá no microcontrolador não foi alterado nada. A única coisa que foi alterado foi que o clock está habilitado lá para o GPIO-D, tá? Para o porte D. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso chamar agora uma função que é o GPIO underline init, tá? Que é essa funçãozinha aqui, ó. Agora sim. Quem eu quero configurar? Eu vou passar o endereço. Então, agora, esse primeiro argumento é uma passagem por referência, né? Então, eu vou jogar aqui o endereço do GPIO, GPIO-D, tá? E
Depois, então, eu passei como primeiro argumento o endereço, a referência do porte D, e agora eu vou passar a estrutura, né? Eu vou passar aqui a minha estrutura, que é o GPIO struct. Porque dentro da minha estrutura eu tenho todos esses dados aqui, ó, tá? Então agora eu efetivamente estou configurando, né? O porte, né? O porte D com os dados acima. Perfeito? Pessoal, o curso de STM32 é parecido com isso, tá? Eu vou fazendo, vou explicando, tá? Então aproveita, quem quiser aprender microcontrolador STM32, tá? Se inscreve lá no canal, pode se inscrever no canal, manda mensagem para mim lá na descrição desse vídeo, eu vou deixar meu WhatsApp, vocês entrem em contato porque o curso é daqui 3, 4 dias, tá bom? Sábado e domingo. Beleza? Fizemos isto. O que vamos fazer agora? Aqui, ó, na minha função init, eu preciso inicializar o clock, tá? Então, primeiro, existe uma função que chama System Core Clock Update. System Core Clock Update, que é essa funçãozinha aqui, ó. Essa função, ela inicializa o clock, tá? Então, aqui, inicializa o clock, tá? Depois, a gente vai criar uma função que inicializa o delay, tá? Pessoal, o que é o inicializar o delay? O delay já não está pronto? Não. Você tem que configurar ele. Então, esse microcontrolador, esse Core RISC-V, ele também tem um SysTick. Então, lá na arquitetura ARM, ele tem um SysTick, que é um timer para você gerar as suas bases de tempo, tá? Então, aqui é um delay, que então vai inicializar, né, o SysTick. Tá? Ah, como é que eu sei disso? Se você aproximar aqui, ó, o mouse em cima da função, como isso aqui é uma ideia baseada no Eclipse, ele aparece tipo um pop-up aqui, ó. Depois eu posso abrir e eu sei que ele está trabalhando aqui, ó, delay init, ó. Eu estou pegando o System Core Clock dividido por 8 MB. Por quê? Porque ele está com um clock interno de 8 MB, tá? Então, esse aqui é a inicialização exatamente igual quando a gente faz lá na Blue Pill, tá? E depois eu multiplico aqui o valor, né, por 1000, tá? Então, ele divide, ele faz um prescaler de 8 MHz, né? Divide isso aqui por 8 e multiplica por 1000. Então, eu vou ter aqui uma base de 1 milissegundo, tá bom? Bom, feito isso, a gente já tem aqui a configuração. Falta agora simplesmente a gente pegar e criar aqui então agora uma base de tempo. Então eu vou colocar aqui, ó, delay milissegundos. Eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, 100 milissegundos, tá? E depois eu vou criar aqui nas minhas variáveis globais, ó, eu vou criar aqui uma variável de 8 bits, então um int char status, tá? E vou inicializar ela com 0. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, para ficar bem básico mesmo, tá? Eu vou colocar aqui, ó, status igual, né? Na verdade eu vou testar o status, né? Eu vou fazer, ó, if status for igual, né, a 0. O que eu quero fazer? Eu quero pegar e mudar o valor de status. Então, status vai ser igual a 1. Tá? Então, basicamente, primeiro é isso aqui. Ó. Se o status for 0, eu quero fazer igual a 1. Else, else status igual a 0. Tá? Só que eu vou tirar esse cara aqui, ó. E vou tirar essas duas chaves aqui, tá? Porque só tem um comando aqui do status. Então, olha só, se o status for 0, eu faço ele igual a 1. Caso contrário, eu faço ele igual a 0. Agora, de acordo com o valor do meu status, né, que é 01, eu vou escrever na porta. Então, eu vou usar uma função agora, que é o GPIO underline write. Write, eu tenho write port e write bit, tá? Então, qual que é a porta que eu quero pegar? O GPIO D
o pino GPIO underline pin 0, e o valor de bitval, que é o valor que você vai jogar no PD0, é o valor de status, tá? Porque o status está mudando lá em cima. Pronto. Então agora eu fiz meu pisca LED, ó, tá? Vamos compilar? Ó, build F7. Ah, olha que legal que ele colocou aqui, ó. Ele tá falando, deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Ele tá mostrando que como eu coloquei, como eu escrevi aqui em português a gente tem C cedilha, tio, ele tá falando que tem alguns caracteres ele não tá reconhecendo. Então, ele tá falando que você quer salvar. Então, vamos salvar como UTF-8, tá? Aí não vai dar mais esse problema, ó. Save UTF-8. Ó, ele salvou. Temos alguns errinhos aqui, vamos dar uma olhadinha. Deixa eu puxar aqui mais pra cá. Pera um pouquinho aqui. Tem um erro aqui, ó. GPIO. Aqui tem um erro, pessoal. Desculpa aqui, tá? Ó, aqui a gente passa a porta. E, na verdade, obviamente que eu fiz uma besteira aqui, ó. Por quê? Porque quando você passa a estrutura, você não passa a estrutura ela toda. Você tem que passar uma referência para a estrutura, até porque a estrutura é um conjunto de variáveis de tipos diferentes. Então, eu não posso passar ela toda, não dá para passar. Você passa o endereço onde ela está. Então, aí eu vou ter que colocar o que aqui? Ó, um E comercial. Tá? Então, eu cometi um erro aqui. Ó. Beleza? Vamos compilar de novo. Agora sim, ó. E perceba que ele não apareceu aquela janelinha que fala de caracteres, né? Que eles não tio, C cedilha, tá? Porque você já salvou ele como UTF, tá bom? Aqui deu 0 erro, 0 warning. Para eu poder fazer a gravação agora, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai aqui, ó, em Flash. Na verdade, eu vou aqui, ó, download. Aqui do lado eu tenho, configuração. Aí vai abrir aqui, aí eu dou um carry. Ele já vai achar aqui o meu WCH Link RV, tá? Eu fiz um vídeo anterior que eu mostro como a gente faz isso, estou repetindo aqui, tá? Então eu tenho esse cara, eu tenho aqui o microcontrolador que ele já identificou, memória de programa a partir do endereço, né, 8000, frequência de gravação é high, e aí ele vai fazer tudo isso aqui, ó. Ele vai dar um reset all, vai programar a flash, vai verificar e já vai deixar rodando o microcontrolador, tá ok? Então apply and close. E agora a gente vem aqui e clica download, ó. Pronto, já gravou e já está funcionando, tá? Para mostrar para vocês, ó, deixa eu abrir aqui a tela. Deixa eu abrir aqui a minha tela primeiro. Eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó, tá aqui, ó. Tá? Então a gente tem, ó, aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir focalizar. Tem a plaquinha, tá? E eu estou usando um LED da placa e estou fazendo uma conexão desse jumper azul, ó. Estou fazendo uma conexão com o LED. Tem dois LEDs aqui na plaquinha. Tá funcionando. Esses fios que estão aqui estão no gravador depurador. Aqui essa é outra plaquinha que eu vou testar depois. E tá aqui. Certo? Tudo funcionando. Beleza, pessoal? Então o vídeo de hoje é a respeito então desse microcontrolador RISC-V, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, habilita o sino para você poder receber as notificações assim que a gente postar um novo vídeo, tá? Lá atrás tá minha, então tá desse lado aqui, ó, tá minha impressora. Tem um ventilador aqui da Capmoto, tem meus livros. Um dia eu faço, pessoal, um passeio aí do laboratório, tá bom? Pessoal, se inscreve no canal para dar um apoio. Gostou?
dessa linha de microcontrolador, pega lá, compra o seu, começa a testar, porque os microcontroladores estão caros. Pessoal. PIC, AVR, Arduino, essas coisas, tá muito caro. Não dá, pessoal, para fazer produto com essa linha microcontrolador com R$50, não dá. É melhor usar o microcontrolador 32 bits por R$1. Beleza? Abraço a todos e vejo vocês num próximo vídeo.